ler o livro dos Reis, capítulo de número 18, no versículo de número 30. Quem achou, diga amém. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei segunda vez. E o fizeram segunda vez, e disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Amém? Podeis assentar, os que ficarem em pé. Amém? No princípio bíblico, nós podemos entender que Deus sempre teve os seus propósitos em nossas vidas. O propósito da redenção, o propósito de estarmos debaixo do propósito que Ele sempre propôs ao homem, que era o jardim do Éden. Entendemos que o povo de Israel foi estabelecido debaixo de uma promessa. Promessa essa que Deus estava com eles. Promessa esta que Deus estava confirmando a cada profeta que ele levantava, se confirmasse a profecia. Deus amava e ama o povo de Israel. Entendemos que na época dos profetas, Deus estabeleceu uma ordem, e essa ordem era proferir, profetizar, falar as mensagens que Deus colocava em seus corações. Entendemos que Deus levantou o profeta Elias, e o profeta Elias nos chama a atenção porque era um profeta de desafio, era o profeta do fogo. Todos nós já ouvimos falar de Elias, todos nós já ouvimos e lemos a respeito de Elias, o profeta, o Elias audacioso, Elias que chegara ao rei Acabe já profetizando, já proferindo a questão daquilo que Deus ia cerrar os céus, daquilo que não havia e não haveria chuva sobre a terra. Nós entendemos que o profeta Elias, ele chegou num sistema que estava totalmente pecaminoso, um sistema que o povo estava se desviando dos caminhos de Deus, porque o rei Acabe casou-se com a Jezabel, e Jezabel começou a implantar a idolatria. Jezabel começou a colocar aquilo que era maus aos olhos de Deus. Então o povo começou a ser influenciado e começou a desviar. Então Deus levanta o profeta, e quando Deus levanta o profeta, Deus coloca a sua ordem, Deus coloca a sua palavra, porque o profeta Elias já chega dizendo: olha, não vai chover, segundo a minha palavra, Deus vai cerrar, e vocês vão perceber quem manda nesse pedaço aqui, quem manda nesse país, quem manda nessa nação, é o Deus de Israel. Então Deus ouviu a profecia do profeta Elias, e Deus cerrou os céus, e Deus confirmou a palavra. Mas percebam que chegou um momento que o profeta Elias teve que falar com o povo. O povo estava desapercebido, o povo estava numa situação complicada, porque eles estavam em dúvida daquilo que era o nosso Deus. Então o profeta Elias, ele chega e começa a perguntar
ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em dúbio? Até quando vocês ficarão nessa situação, se é Deus de Israel ou se é Baal? Até quando vocês vão ser influenciados pelo Deus de Jezabel? Até quando vocês ficarão nessa situação? O profeta Elias, ele já chega confrontando a fé daquele povo e mostrando que há só um Deus, o nosso Deus que servimos. Então o profeta Elias, ele olha para o povo e começa a indagá-los, começa a enfrentá-los e mostrá-los que haveria e só há o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E ele começa a dizer: ei, é o seguinte, vocês estão cocheando, ou seja, vocês estão em pensamentos duplos. Vocês estão de manhã pensando no Deus de Israel e à tarde estão pensando no Deus de Baal. Mas eu vou mostrar para vocês o verdadeiro Deus, para mostrar para vocês que é só um Deus de Israel, é aquele que fez os céus e a terra. Então o profeta Elias, ele propõe o que, pastor? Ele propõe um desafio. Ele chega até o povo dizendo: olha, vamos o seguinte, vamos para o Monte Carmelo, nós vamos fazer um altar, e neste altar nós sacrificaremos. Vocês vão pegar os profetas de Baal, vão pegar o novilho, e eu sozinho, porque não há ninguém aqui, então eu sozinho representando o nosso Deus, eu vou também apresentar o novilho. E vocês que são profetas de Baal, que eram 450 profetas de Baal, vocês oferecerão ao seu Deus, e o Deus que responder por fogo, será estabelecido o Deus dessa nação, será estabelecido Deus verdadeiro. Perceba que você sabe da história. Eu só estou trazendo essa introdução para você entender o contexto que nós estamos vivenciando. Às vezes nós precisamos ser desafiados diante dessa situação. Às vezes você precisa entender que não é essa situação que você está passando que vai determinar se Deus é ou não é, porque Ele é e pronto, acabou. No livro de Salmos, de número 46, demonstra que o nosso Deus é o Deus do exército, o Deus do refúgio, o Deus do socorro, o Deus do presente. E percebam que o profeta Elias, quando disse ao povo e quando falou aos profetas, o povo ficara de boca aberta e percebendo que qual é agora que vai acontecer e como que vai acontecer esse negócio. O profeta Elias deu a instrução: nós vamos para o monte e cada um oferecerá. Os profetas de Baal vão oferecer e eu também vou oferecer. E agora nós vamos deixar na mão de um Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você entra no desafio, você entra para entender que só um Deus que pode manifestar na sua vida. Se você serve este Deus que você confia, que é da palavra de Deus, descanse. Por quê? Porque Ele vai manifestar na sua vida, Ele vai concretizar a vitória sobre a sua vida. Mas pastor, será que Deus vai responder? Não tem será, não tem essa preposição, será, como que vai? Não tem esse negócio. Ele vai responder, porque Ele está vendo que você está colocando a sua fé em ação. Ele está vendo que você está confiando nele. Só para você alegrar seu coração, a palavra do Senhor diz em Salmo de número 125: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanecem para sempre. A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 17, no versículo 17: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no seu nome. A palavra do Senhor diz em Salmo de número 24: uns confiam em carros,
outros em cavalos, mas eu farei menção do Senhor. Levante a sua mão para o céu, vai, levante a sua mão para o céu e diga assim: eu vou, não vai não, fala, eu vou confiar em Deus. Diga para essa pessoa: confie em Deus, e pronto, acabou. Confiar em Deus é entender que Ele está no controle. Confiar em Deus é entender que Ele pode resolver. Talvez aquela pessoa que está no seu trabalho, talvez aquela pessoa que convive com você 24 horas, desafiou, e você olhando, titubeando, você também colocou em desafio, para mostrar que você serve. Deus é um Deus que revela o seu poder, não para demonstrar que você é, mas para demonstrar que Ele é nosso Deus. O profeta Elias, ele não foi se achando, ele não foi para demonstrar o que ele era, mas ele foi para demonstrar a quem ele servia, o Deus de Israel. Então o profeta Elias, ele chega e diz: vamos para o Monte Carmelo, vamos chegar lá, vamos, e vamos mostrar quem é Deus. Eles arrumaram, fizeram um altar. Olha aqui para mim. E quando eles fizeram um altar, ali começou o duelo dos deuses. Ali começou uma grande batalha, um grande conflito. Aí estava ali os profetas de Baal, estava diante do altar 450 profetas de Baal, fora os 400 profetas de Azera. Mas os 450 profetas de Baal estavam ali. E eles começaram de manhã, o profeta Elias, ele senta no camarote e começa a observar. Olha aqui para mim. Quando você entra no desafio, Deus, ele quer manifestar o poder dele sobre a sua vida. Mas uma coisa que você tem que entender é que você tem que ter segurança no seu Deus. Você tem que entender que Deus está no controle. Por mais que essa situação aflige, por mais que essa situação perturba a sua alma, ei, aquieta, acalma-te. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle. Mas pastor, eu ouço tanto isso e às vezes eu fico desesperado. Ei, aguenta, quieta-te. É como Deus disse para Moisés: ei Moisés, essa peleja eu pelejarei por vós, e vós calareis. Só faz a sua parte, porque Ele vai fazer a dele, em nome de Jesus. Assim estavam os profetas de Baal. Os profetas de Baal começaram de manhã e começaram lá: Deus Baal, responde. Deus Baal, responde-nos. Deus Baal. Eles começaram de manhã a clamarem. E o profeta Elias, olhando de camarote, percebendo, passou de manhã, vamos lá, 8h30, 9h30, nada, 10h30. O profeta Elias olha para o povo e o povo está assim. O povo está olhando porque o povo estava em pensamento duplo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não deixe que o seu pensamento seja influenciado pelo inimigo. Coloque o seu pensamento em Deus. A sua mente tem que ser a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, porque você tem que acreditar neste Deus que você serve. Você tem que acreditar que Deus pode mudar. Você tem que acreditar que Deus pode restaurar. Você pode acreditar que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Olha aqui para mim. Estava ali o profeta Elias, e o profeta Elias só olhando de camarote. 8h30, 9h, 9h30. Responde-nos, Senhor. Responde-nos, Baal. Responde. 10 horas da manhã, nada. 11 horas, nada. Começaram a dar meio-dia. Eles começaram a ir ao extremo. Eles começaram a se mutilarem. Pegaram facas e começaram a se furarem. O profeta Elias olhando, dizendo, aí começaram a zombar: ei, grita mais, talvez ele esteja viajando. Ei, grita mais, talvez ele esteja ocupado. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: Deus, Ele não vai deixar você na mão.
Sua irmã Cândida acreditou. Mas eu vou falar mais uma vez. Deus não vai deixar você na mão. Só 4 pessoas que acreditam, mas eu vou repetir. Deus não vai deixar você na mão. O profeta Elias olha e diz: ei, grita mais! Talvez eu esteja dormindo, talvez eu esteja fazendo alguma coisa, talvez eu esteja dormindo, então vamos, despertam! Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode sempre confiar neste Deus, porque Ele vai te responder. Jeremias capítulo 33, versículo 3: crê-me a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes, que você já sabe, ou que não sabe, ou que não sabe. Você não sabe, né? Não sabe, né? Então confia nele, porque ele já sabe o que vai fazer na sua vida. Levante a sua mão para o céu. Vai. Levante a sua mão para o céu. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Deus está preparando coisas grandes para você. Deus está preparando coisas grandes para a sua família. Deus está preparando em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra, porque essa palavra é profética. Enquanto você está aqui, Deus está enviando anjos para trabalhar em seu favor, para trazer a vitória. E deixa eu lhe dizer uma coisa, porque eu não sou de guardar segredo dos céus. Deus lhe trouxe nessa noite para confirmar aquilo que Ele já está fazendo sobre a sua vida, restaurando, restituindo e confirmando a vitória. Se você acredita nisso, abra a sua boca e dá um grito de glória a Deus aí. Grite mais alto. Os profetas de Baal começaram de manhã até o meio-dia e nada. O profeta Elias já sabia o que ia fazer. O profeta Elias já sabia o que ia acontecer. Eu não estou vendo agora, mas eu já sei o que vai acontecer na minha vida, porque eu não ando por vista, como diz o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, mas eu ando por fé. Talvez você não está vendo essa porta se abrindo, talvez você não está vendo essa cura chegando, talvez você não está vendo o seu lar sendo restaurado, mas pela fé você sabe que vai acontecer tudo isso na sua vida. Então não deixe que este Satanás, não deixe que este inimigo venha afrontá-lo. Por quê, pastor? Porque você tem que entender, por mais que você passe por essa luta, por essa adversidade, você sabe que Deus vai intervir a qualquer hora. Você sabe que Deus vai trazer vitória para você. Então levanta a cabeça, erga a sua cabeça, porque Deus tem essa vitória para você. Pastor, mas será que Deus está? Não, nem será. Ele vai fazer em nome de Jesus. Elias sentado de camarote, percebendo tudo, olhando tudo e pensando: como são tolos. Porque Elias sabia que existe só um Deus. Eu quero que você entenda em nome de Jesus Cristo, que o seu Deus já tem preparado tudo para você. O seu Deus já sabe, Ele conhece, porque em Salmo de número 139 diz: é o Senhor que me sonda e me conhece o meu deitar e conhece o meu levantar. Então entenda que Ele esquadrinha o seu pensamento, Ele sabe o que passa por você. O profeta Elias, ele olha e disse: agorinha vocês vão perceber o Deus que eu sirvo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Coloque no seu coração que o Deus que você serve, Ele pode trazer essa vitória sobre a sua vida. O profeta Elias diz: ei, vamos parar com essa palhaçada aqui agora. Já chega. Desde manhã até agora nada. Parou. Se dá para raciocinar, trazer na sua mente a imagem, traz aí.
profeta Elias gritando, dizendo: ei, para com isso! Para com essa palhaçada aqui, porque o Deus de vocês não respondeu. Agora deixa comigo. Deixa comigo agora. Elias, ele olha para o altar e a primeira coisa que ele faz é o quê? Reconstruir, restaurar o altar. Nesta noite eu quero trazer alguns fatores que trouxe o fogo sobre aquele altar. Eu quero falar sobre 3 fatores que predominou no desafio do profeta Elias. Aí você está no desafio e você quer que Deus traz a resposta, e eu posso afirmar, Ele vai trazer a resposta. Mas você tem que perceber que não é por acaso que você está nesse desafio. Existe alguma instrução que eu tenho que seguir para que o fogo venha cair, para que o fogo venha a ser manifestado. Elias, ele olha e vê que aqueles novilhos que aqueles profetas de Baal ofereceram, não deram resultado em nada. Então a primeira coisa que o profeta Elias faz é reparar e restaurar o altar. Elias, ele arruma o altar. E quando ele arruma o altar, as 12 pedras, que simbolizava as 12 tribos de Israel, que era filhos de Jacó. E quando ele arruma as 12 pedras, ele vê o cântaro, que são 4 cântaros. Aí ele olha e começa a perceber que precisava de água, porque ele alargueceu o rego que estava no altar. E ele fala assim: é o seguinte, nós temos 4 cântaros, olha aqui para mim. Esses 4 cântaros, nós vamos enchê-los de água e nós vamos colocar no altar. Só que perceba que vai fazer isso 3 vezes. Agora, olha aqui para mim. O profeta Elias, ele não chega já pedindo a Deus para que o fogo venha cair. Há um processo. Às vezes nós queremos a bênção imediata, mas não percebemos que nós temos que fazer alguns processos para que a bênção venha a ser manifestada. Então diga para essa pessoa: quer vitória? Quer bênção? Diga, não tenha medo não. Quer vitória? Quer bênção? Então ouça as instruções. Agora, o profeta Elias, ele arruma o altar. Ele coloca as 12 tribos, as 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos, restaurando o altar e colocando as pedras. Ele automaticamente coloca a vida dele no mundo espiritual no altar. O que vai acontecer no dia 30 aqui é que nós colocaremos a nossa vida no altar. Perceba agora que no dia 30 de março, na sexta-feira da paixão, nós estaremos diante do altar de Deus e nós estaremos apresentando a nossa vida a Deus. O profeta Elias, ele coloca a sua vida no altar e ele organiza a sua vida. Ele restaura aquele altar que simboliza e tipificava uma vida. E colocando a sua vida no altar, ele percebe que precisava mexer com a fé daquele povo. Olha aqui para mim. Ele precisava mexer com aquela fé daquele povo. Por quê? Porque neste desafio aqui confirmou-se 3 fatores. O primeiro fator que se confirmou é o altar do sacrifício. O segundo fator que se confirmou aqui é aliança. Por que, pastor? Porque o profeta Elias entendeu que só Deus poderia confirmar a grandeza
grandeza dele sobre a vida daquele povo. Terceira coisa que se confirmou aqui é que o desafio era genuíno. Então vamos lá. O que aconteceu aqui na vida de Elias, no Monte Carmelo, 3 elementos. O primeiro elemento, altar. Altar com sacrifício. Aí quando nós falamos de altar, nós temos que entender que altar significa, na palavra hebraica, abater e sacrifício. O profeta Elias, ele estava diante daquele povo para mostrar que diante do altar haveria sacrifício. E como, pastor, aconteceu o sacrifício? Aconteceu que, primeiramente, eles mataram o novilho. Ali é o sacrifício. Segunda coisa, entendeu que precisava-se de água, porque o povo de Israel estava numa escassez de água. Então a água ali era escasso, era mínimo. Então o profeta Elias pede água. Para quê, pastor? Para encher todo aquele altar, todo aquele rego de água, para mostrar que há um Deus de Israel. Então perceba que há sacrifício. Aí você vai perceber, pastor, o que quer dizer sacrifício? A melhor definição que eu achei aqui, que eu quero compartilhar com vocês, é que sacrifício significa privações, o que alguém se sujeita em benefício de outro. Olha aqui para mim. Sacrifício significa privações que alguém se sujeita em benefício de outro. Quando eu faço sacrifício, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em outro. Quando eu faço sacrifício, eu estou renunciando. Sabe o que Cristo fez por mim e por você? Ele se renunciou da sua majestade, ele renunciou da sua grandeza, ele renunciou do seu poder, ele renunciou de ser Deus, porque em Filipenses diz que ele tornou-se servo e serve até a cruz. O que isso quer dizer, pastor? Que o maior sacrifício quem fez foi Jesus, porque ele trouxe o benefício para mim e o benefício para você. Quando uma pessoa sacrifica, ele está beneficiando a outro e não a si mesmo. Oh, meu Deus do céu! Nós queremos a bênção, mas nós não queremos sacrificar. Nós queremos a vitória, mas não queremos renunciar. Nós queremos o poder de Deus, mas nós não sacrificamos. Diga para essa pessoa: sacrifique. O que é sacrifício, pastor? Privações. Privações que alguém se sujeita em benefício de outro. Meu Deus. Mas o egoísmo, o egocêntrico, só pensa em mim. É só em mim. É só eu que quero vitória. É só eu que quero a bênção. É só eu que quero receber. É só eu. Ei, o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 1? Nós temos que apresentar um culto racional, em sacrifício vivo a Deus. Enquanto eu estou aqui, eu não tenho que pensar em mim, eu tenho que pensar em Deus, naquilo que Ele já fez e pode fazer. Eu tenho que estar aqui adorando a Deus. Sacrifício é privar. É privar o que, pastor? É privar das minhas necessidades para beneficiar a outro. Jesus foi um dos maiores sacrifícios que concretizou perpetuamente. Deus teve prazer no sacrifício de Cristo. Em Isaías capítulo 53 demonstra que Ele teve o prazer de moê-lo, Ele teve o prazer de castigá-lo. Ou seja, Cristo foi moído, Cristo foi castigado, porque Deus teve o prazer nesse sacrifício. Para trazer o que, pastor? Para trazer a redenção, para trazer a vitória para você. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, para trazer sobre a sua vida essa bênção que você precisa,
por isso que o apóstolo Paulo vai verbalizar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória. Por quê? Por intermédio de Jesus Cristo. Quem te dá a vitória é Jesus. Quem te dá a vitória é Jesus. Oh, quem te dá a vitória é Jesus, por causa do sacrifício. E quem sou eu para não oferecê-lo? Oh, meu Deus do céu, quem sou eu para omitir? Quem sou eu para negar o sacrifício a Ele? Quem sou eu? O profeta Elias, entenda aqui agora. O profeta Elias chega, aí ele diz: o fogo vai cair, mas vai precisar desses 3 elementos. Primeiro elemento, o altar do sacrifício. A sua vida é um altar, e a sua vida precisa entender que tem que sacrificá-la. Vocês querem fogo? Queremos? Então vamos lá, vamos para o altar. Agora entenda aqui, vamos fazer uma tipificação, pegar uma coisa e compará-la a outra. Vamos lá, ó, para você entender. 12 pedras, sim ou não? 12 pedras, sim ou não? A 12 pedras representava 12 filhos de Jacó, que era da tribo de Israel, sim ou não? Agora vamos lá, eu não quero forçar o texto não, mas vamos conjecturar aqui e vamos fazer uma junção. Em um ano tem quantos meses? Eu não estou ouvindo, você está em dúvida ainda. Está pensando que amanhã ele tem 29, né? E um ano tem quantos meses? 12. Agora olha aqui para mim. Você vai entender aqui aquele ato profético, porque tudo que faz, ela tem uma manifestação de Deus. Quando Elias pegou aquelas 12 pedras e edificou-se, aí olhou dizendo: ei, traz para mim. Aliás, ele usou o verbo fazer, porque ele diz assim: olha, vocês têm que fazei-o, ou seja, trazer o cântaro com água, e vocês vão encher esse cântaro aqui 3 vezes. 4 vezes 3 é quanto? 4 vezes 3 é quanto? 12. Ele juntou 12 pedras, mas para que manifestasse aquilo que ele ia pedir para Deus, tinha que trazer 3 vezes. O número do cântaro era 4 cântaros, e 3 vezes cântaro de água para encher e derramar sobre as pedras. Deixa eu lhe dizer uma coisa para você entender. Talvez você não está entendendo, mas eu vou exemplificar para você entender aqui. O sacrifício era renunciar àquilo que eles tinham como de reserva, a água, porque estava tendo um tempo de escassez, 3 anos e meio não chovia, então eles tinham que renunciar àquela água para que o fogo pudesse cair. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: alguém ia dar uma coisa, um produto, um objeto que só tem de reserva, sabendo que ia ter mais? Alguém ia dar essa água se não acreditasse que alguma coisa pode acontecer? Você só oferece quando você acredita que pode acontecer alguma coisa na sua vida, sim ou não? Então diga para essa pessoa: o que você está oferecendo para Deus, sabendo que Ele pode fazer na sua vida? O povo teve que despojar, renunciar. O profeta Elias foi ousado: fazei-o segunda vez, fazei-o terceira vez. Ele usou 3 vezes, 4 cantos. Aí agora perceba que essa palavra, esse verbo fazer, ele tem um significado. Qual é o significado, pastor? É desenvolver algo a partir de uma ação.
Eu só posso fazer alguma coisa se eu tenho certeza que vai acontecer. Ou seja, o povo estava entendendo que o fogo ia cair, porque Tibaal não caiu, e se Tibaal não caiu, então o profeta Elias ia cair. Deixa eu lhe dizer uma coisa: eu só posso fazer alguma coisa entendendo que Deus pode fazer na minha vida. Você está aqui porque Deus pode mudar a sua vida. Você está aqui porque Deus pode transformar. Você está aqui porque Deus pode abrir essa porta. Eu só posso fazer é porque eu entendo que alguma ação já está sendo desenvolvida. Oh, glória. Ah, pastor, o povo sacrificou 4 cântaros. Agora perceba que um cântaro é um balde, um vaso, para você entender melhor, que cabia 12,5 litros de água. 12,5 litros de água. Fazendo isso o quê? Fazendo 12 vezes, que dá um total de 150 litros de água. 150 litros de água, numa escassez que o povo estava vivenciando. Agora, olha aqui para mim. Eu tenho que entender que eu quero que Deus responda. Eu quero entender que quando eu estou no desafio, eu quero que Deus faça algo na minha vida. Mas eu tenho que entender que a minha vida é um altar de Deus, e a minha vida é um sacrifício a Deus. Eu tenho que renunciar ao pecado. Eu vou repetir: eu tenho que renunciar ao pecado. Eu tenho que renunciar às artimanhas de Satanás sobre a minha vida. Eu tenho que renunciar. Eu tenho que entender que Deus, Ele ofereceu o maior sacrifício. Em Hebreus capítulo 8, versículo 3 fala: o sumo sacerdote se transformou, porque Cristo foi o sumo sacerdote e ofereceu, porque o sumo sacerdote oferecia a oferta, o sacrifício genuíno. Agora, olha aqui para mim terminar aqui, para você entender melhor, que muitas pessoas querem a bênção, mas não tem coragem de ficar, não tem coragem de renunciar, porque nós estamos convocando o povo para o dia 30. Ah, pastor, é feriado. Ah, pastor, não sei não. Até quando você vai cochear, meu amigo? Até quando você vai colocar culpa em Deus? Até quando você vai ser sujeitando essa diversidade? Aqui, meu irmão, Elias diz: ei, vamos para o Monte Carmelo, vamos lá, porque vamos acabar com essa palhaçada. Não, meu irmão, tem uma mente definitiva, rapaz. Tem o seu pensamento em Deus. Se é ou não é, pronto, acabou. Deus não gosta de pessoas meio termo, morno. Deus fala meio termo como morno, está em Apocalipse. O meio termo, o morno, sabe o que Deus faz? Ele vomita. Porque o morno não, porque o morno não sabe o que ele é. Ah, você acredita em Deus? Ah, será? Não acho que acredito, não acho. É o achismo. O morno, Deus vomita. Ou você crê ou você não crê. Deus prefere você frio do que morno. O profeta Elias diz: ei, vamos para o Monte Carmelo agora. Eu vou mostrar para vocês o Deus que eu sirvo. Oh, aleluia. Mostre para a sua família que você é uma pessoa de fé. Mostre para a sua família que você está no centro da vontade de Deus. Mostre para a sua família que você está no controle, porque Deus está na sua vida. Mostre para a sua família, mostre para aquele que não acredita, que Deus pode restaurar a sua vida, que Deus pode restituir, que Deus pode confirmar a vitória, porque Deus está no controle. E aí, pastor? É aí que eu vou pregando, e aí que eu vou falando, e aí que eu vou falar para você aquilo que aconteceu. Elias arrumou, tá? Arrumou. Mandou trazer água? Trouxe. Agora eu pergunto a você: Elias ficou do meio-dia até 6 horas da tarde? Ficou? Orando? Ficou? Ficou? Não. Alguns estudiosos
Dizem que a oração de Elias durou 27 segundos. Abre a sua Bíblia para me terminar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Abre. Versículo de número 36. Versículo de número 36, estou terminando. Olha aí. Olha só. No altar teve altar do sacrifício, aliança. Aliança fala de compromisso, fala de pacto. O desafio genuíno é entender aquilo que Deus já fez e pode fazer na sua vida. Agora, olha só, você vê que diz no versículo 36: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és o Deus de Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, que tu fizeste e não que diz aí? Que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, versículo 38, então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Tudo que você oferece, Deus recebe. Eu vou repetir: tudo que você oferece para Ele, Ele recebe. E aí? A pergunta é: o que você está oferecendo para Deus? A água era primordial para que o fogo pudesse cair. Retendo a água, o povo não ia ver. Deixa eu lhe dizer uma coisa: todos os milagres que acontecem têm participação humana. Eu vou repetir: todo milagre que acontece tem a participação humana. A promessa ela é incondicional porque Deus faz, mas para realizar a promessa é incondicional, tem que ter a minha participação. Agora, chega de bababá, chega de oba-oba. Entenda que a sua vida é um sacrifício a Deus. Entenda que tudo que eu ofereço para Deus, não, para Deus, não é para mim. Tudo que eu ofereço para Deus, eu estou beneficiando, não a mim, a outro. Mas a minha vida será totalmente grandiosa, porque Deus está vendo o meu sacrifício. Está entendendo? Sim ou não? Então fique em pé. Fique em pé. Pegue na mão dessa pessoa. Pegue na mão dessa pessoa. E diga para essa pessoa: a minha vida. Não, fala, está com medo de falar, gente? Ué, fala, a minha vida. Isso é um altar de sacrifício a Deus. Oi, rapaz, sua vida, meu irmão. A 12 pedras representa 12 anos, 12 meses. Esse ano de 2018 eu quero profetizar sobre a sua vida. Que cada mês é um sacrifício que você oferece para Deus. Não, eu vou repetir: cada mês é um sacrifício que você oferece a Deus. Esse aqui é profético. É profético, é profético, é profético. Por quê, pastor? Porque você está sendo afrontado a cada dia diante dessa adversidade.
e você se esconde. Para de se esconder. Vai em frente, meu irmão. Lute com essa situação, contra essa situação. Fale: eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu quero seguir a instrução, porque a instrução é que vai determinar a minha vitória. O profeta Elias diz: ei, o povo que os profetas de Baal ficaram até meio-dia, de manhã até meio-dia, não respondeu, não aconteceu nada. Agora vocês querem fogo do céu? Querem? Então segue a instrução. Vamos arrumar o altar? Vamos. Vamos arrumar essas pedras aqui? Vamos. Agora eu quero água. Ah, mas está escassez de água. Não interessa, eu quero água. Mas você é louco? Não. Fazer é entender que uma ação já está sendo desenvolvida, porque eu só tenho que completá-la. Oh, meu Deus do céu. Você só faz algo para Deus quando Deus já colocou na sua mão a vitória. Oh, meu Deus. Senhor, eu profetizo essa bênção. Eu profetizo, meu Pai amado, porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer, meu Pai amado, porque eu declaro essa bênção, eu declaro isso. Olha a Deus aí. A minha vida está no altar. A minha vida é um sacrifício a Deus. A minha vida está debaixo da presença de Deus. Senhor, eu declaro essa bênção, eu declaro essa vitória, eu declaro o agir do Senhor, a manifestação do Senhor, meu Pai. E tenho certeza que essas vidas serão impactadas com o teu poder. Essas vidas serão impactadas com a tua graça. Essas vidas serão impactadas, meu Pai, porque a graça do Senhor, o poder do Senhor se manifestará no nome de Jesus Cristo.